Sobral, que conta a história da formação do cânon bíblico, passando desde a tradição oral para aparecer o surgimento da escrita e como a tradição cristã protestante escolhe, né, julga os 66 livros que temos hoje como palavra de Deus. Então, prestem atenção para nós aprendermos um pouco mais. E Deus falou na língua dos homens. Talvez muitos cristãos tenham ideia de que a Bíblia veio tantinha do céu, mas não foi assim a forma como foi fechada. Hoje se desenvolveu junto com a história humana. No começo da história da humanidade, não existia forma de registro escrita, havia somente a palavra falada. Isto é, as histórias seriam contadas de geração em geração. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Salmos 44 e 1. E Deus falou na língua dos homens. O desenvolvimento da escrita há mais de 5.000 anos na Suméria possibilitou o registro daquilo que era guardado apenas nas mentes das pessoas. Uma das primeiras formas do Antigo Testamento foi pela escrita cuneiforme. Nesse tipo de registro, os sinais gráficos eram cunhados em argila ou argamassa. Outras formas de registro foram desenvolvidas ao longo do tempo, como o papel e o pergaminho. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que falei a você. Jeremias 16:12. E Deus falou na língua dos homens. Mas, afinal, como os 66 livros que compõem a Bíblia hoje foram escritos como a palavra de Deus? Sobre o Antigo Testamento, temos diversas pistas. O relato de Esdras, descrito na versão Vulgata, o de Flávio Joséfo e os manuscritos do Mar Morto atestam os 39 livros que conhecemos hoje. No entanto, alguns registros escritos no período do domínio grego foram descartados pela tradição cristã protestante, por serem considerados importantes historicamente, mas não inspirados por Deus. São os livros apócrifos. Eles foram descartados, entre outros motivos, por não terem sido citados por Jesus ou pelos apóstolos, por não terem sido escritos em hebraico e por não terem apoio teológico de nenhum outro livro da Bíblia. Sendo assim, no período de Jesus e dos apóstolos, os livros que hoje compõem o Antigo Testamento já estavam consolidados. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4:17 e 18. E Deus falou na língua dos homens. Sobre o Novo Testamento, relatos como de Justino Marte, Papias de Herápolis e Irineu de Leão atestam a circulação de escritos redigidos por cristãos entre as igrejas da era cristã. 3 parâmetros foram considerados no período da primeira igreja, para determinar se o livro poderia fazer parte da Bíblia. Primeiro, o escrito não poderia apresentar uma licença diferente de uma doutrina já estabelecida. Segundo, o documento deveria ter sido escrito por um apóstolo ou alguém diretamente ligado a eles, como Marcos e Lucas, sucessores de Paulo e Pedro, respectivamente. E por fim, o documento deveria ser considerado relevante para o uso da igreja. Como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. 2 Pedro 3, 15 e 16. E Deus falou na língua dos homens. Os livros da Bíblia foram escritos em épocas diferentes por diferentes autores, em diferentes línguas e ao longo de um período de aproximadamente 1500 anos. Foi assim que Deus quis se revelar por meio de um livro.
Como povo de Deus, nós somos profundamente dependentes da Escritura, confiando que a Bíblia é o único meio infalível e inerente pelo qual Deus fala conosco. Por isso, deixe de lado o celular, a preguiça e as distrações, pois Deus hoje te diz: Filho do homem, onde é que falarei contigo? Ezequiel 2:1. A Bíblia é a palavra de Deus, livre para Deus. Só ela mostra o caminho do céu, que livre para Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, livre para Deus. Aprendo nela a vontade de Deus, que livre para Deus.